Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus queridos, a Santa Igreja Católica é uma igreja de mártires. Sempre foi, ainda é e sempre será perseguida. Veja só o que aconteceu com um padre e duas ministras que foram deixar suas condolências a uma família enlutada. Um triste caso de intolerância religiosa terminou com um padre ameaçado e uma ministra da Sagrada Comunhão agredida com uma Bíblia nas costas. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, no município de Boqueirão do Piauí. O padre Leandro Melo, acompanhado de duas ministras, foi às 9h30 da manhã a uma casa no povoado Rua 10. Lá estava acontecendo o velório de Paulo Ferreira. Este homem era evangélico e o padre, juntamente com as ministras, foi até a casa para prestar a solidariedade, dar os pêsames à família, que boa parte é católica. Com exclusividade, eu conversei com o padre Leandro e ele me relatou quando começaram as discussões. Ele me disse que um homem e uma mulher começaram a proferir discurso de ódio, falando inclusive assuntos sobre idolatria. O padre, silenciosamente e respeitando o velório, acabou saindo da casa. A mulher então perseguiu o padre e disse que se ele fosse embora, ele não chegaria vivo em casa. Uma das ministras foi de encontro ao sacerdote, momento em que a mesma mulher começa a dizer que o filho da ministra iria morrer. E em seguida vem o episódio mais triste dessa história. A mulher, com uma Bíblia na mão, bate nas costas da ministra. A mulher chega a desmaiar por conta da pressão ter ficado alterada. Ela teve que ser hospitalizada. Horas depois, a Igreja Católica Apostólica Romana, através da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, divulgou uma nota de repúdio. A nota, ao final, diz o seguinte: rogamos ao bom Deus que o amor reine, pois esse evangelho do ódio não é o pregado por Jesus, nem por nenhum de seus seguidores. Eu quero ler então aqui o comentário amistoso, gentil e muito respeitoso de um amigo protestante. Como eu sempre digo, eu leio alguns comentários quando eles me dão a oportunidade de esclarecer pontos importantes da nossa fé e do nosso apostolado. Então vamos lá. O pastor Silas está errado em falar palavrão, ponto final. Agora, comparar o seu ministério com o dele, você fica na internet tentando provar que você saiu do protestantismo e que agora é o certo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Você é frustrado, falido, que ninguém te conhece, nem no TikTok. Nunca publicou um livro. Muito menos vendeu mais livros e DVDs do que o pastor Silas. E tenta a todo momento mostrar que é feliz. Duvido que suas pregações na sua época de protestante e agora na Igreja Católica Apostólica Romana tenha ganho mais almas para Jesus do que o pastor Silas. Olha no espelho e tenta ver quem você é. Muito obrigado pelo comentário, muito obrigado pela participação aqui no nosso canal. Como eu disse, são comentários assim que nos ajudam a esclarecer muitas questões e informar também aos irmãos sobre coisas importantes. E eu acho que o primeiro ponto a considerar é: se o meu apostolado é tão insignificante como você insinua, eu não vejo razão para você fazer comentários sobre ele. Afinal de contas, o que é insignificante a gente costuma nem mesmo dar muita atenção. Mas se os meus vídeos chamaram a sua atenção, significa que o meu apostolado está fazendo alguma diferença. Outro ponto importante é: eu jamais fiz qualquer comparação do meu ministério com o ministério de ninguém, e nem mesmo é esse o meu objetivo. O objetivo do meu apostolado é mostrar as heresias do protestantismo e apontar a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, que você chama de ICAR. Essa sigla não existe. O nome é Igreja Católica Apostólica Romana, una santa, católica e apostólica. Essa disputa, essa altercação, essa querela aí para saber quem é maior, quem é mais famoso, quem é mais poderoso, Isso é coisa de protestante e não coisa de discípulo de Jesus. Por exemplo,
No Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículo 46, nos diz que começou uma discussão entre os discípulos, acerca de qual deles seria o maior. Jesus, compreendendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então disse-lhes: quem recebe essa criança em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Meu amigo protestante, eu prefiro ser o menor. Se eu tiver que escolher, eu quero ser o menor. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser aquela criança que Jesus colocou do seu lado. Pois quem recebe o menor, está recebendo o próprio Cristo. Então, eu não tenho nenhum interesse de disputar ser o maior ou o melhor. Eu quero ser o que Deus deseja que eu seja. Assim como a minha Santíssima Mãe Celestial. Quero ser apenas um escravo do Senhor. E eu não me sinto frustrado e nem falido. Às vezes faltam alguns trocos, como acontece com todos os brasileiros. Mas quando eu fui pastor, eu trabalhei para Jesus da melhor forma que eu pude. Ganhando pouco, fazendo malabarismo para sustentar a minha família. Até porque eu não vim de uma linhagem de sangue azul como o pastor em questão. Nós não podemos esquecer que ele teve um pai famoso na denominação dele e ele herdou a igreja que ele preside hoje do seu sogro. Para mim, isso não parece muito uma história de superação. Me parece mais uma história de ocasião. Como pastor, eu pastoreei igrejas pequenas e humildes, igrejas grandes e imponentes. Eu fui convidado para pregar em pequenos congressos, em pequenas igrejas em áreas rurais e afastadas, e também em grandes congressos em grandes centros urbanos. Algumas fotos ainda permanecem aí nas minhas redes sociais, se alguém desejar conferir. Sobre eu nunca ter publicado um livro, como pastor, eu publiquei os livros Ele Fez Tudo por Você, o livro Sinais, o livro Ele Quer Restaurar os Seus Sonhos, o livro Batismo de Fogo, o livro Ressurreição, esse teve 2 edições, o livro Ocultismo na Internet e o livro O Império das Trevas e o Reino dos Céus, que também teve 2 edições. Agora, como católico romano, eu escrevi 3 livros: Resposta Católica, Revelação de Nossa Senhora a um Pastor Protestante e As Bruxas e a Inquisição Protestante. Se eu vendi mais livros do que o pastor em questão, provavelmente não. E isso seria até óbvio, porque eu nunca tive uma editora e nem mesmo uma gráfica própria. Agora, só para constar, nem sempre, meus irmãos, alguém que escreve livros tem a intenção de instruir as pessoas. Às vezes é para obter lucro mesmo, principalmente os donos de editoras. Se eu ganhei mais almas ou menos almas do que o pastor em questão, eu também não tenho como contar, para fazer uma comparação. Essas comparações, elas são muito importantes para os protestantes. Então eu nunca contei, Mas São Tiago, na sua carta, diga-se carta que era odiada por Martim Lutero, carta que ele queria extirpar, queria arrancar do Testamento Novo a qualquer custo. No capítulo 5, versículo 20 diz: sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, meu amigo protestante, se apenas uma única pessoa se converteu a Jesus Cristo e mudou de vida através do meu ministério, do meu apostolado, para mim valeu a pena. Eu não me sinto maior e nem menor do que ninguém. E toda vez que eu me olho no espelho, eu lembro de Romanos capítulo 7, versículo 24, quando São Paulo apóstolo disse: miserável homem que sou. Quando Santo Agostinho comenta sobre a mulher pecadora do Evangelho de São João, capítulo 8, ele diz: feridos como por um dardo, aqueles homens, examinando-se a si mesmos e vendo-se réus, se retiraram todos, um por um,
só dois permaneceram: a miserável e a misericórdia. Ou seja, ficaram ali apenas a mulher pecadora e Jesus, aquele que lhe devolveu a dignidade. Mas talvez, você considere o pastor em questão mais importante, do que o próprio Santo Agostinho. Quando me olho no espelho, eu vejo uma pessoa insuficiente, que pela misericórdia de Deus tem um Salvador todo suficiente. E para finalizar, se a minha alegria por ser católico romano de alguma forma te ofende, te incomoda, infelizmente eu nada posso fazer sobre isso. Eu continuarei a ser um católico feliz. Mas seria muito curioso se a minha alegria dependesse de visitar páginas protestantes para despejar as minhas próprias frustrações ou as minhas próprias insuficiências, Eu frequento páginas católicas, amo a minha fé e não consigo me ver, não consigo me enxergar procurando, como diz o gaúcho, campeando páginas protestantes para despejar os meus protestos. Então, meu amigo, parabéns pela sua humildade, parabéns pela sua mansidão. Elas são próprias de protestantes. Que com essas palavras, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.